Olá, turma. Então, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Aqui é o professor Sidney que vos fala e vamos dar continuidade na nossa unidade curricular, Programação de Jogos Digitais 1, né? Estamos aí numa sequência do jogo, né? A sequência de jogos ali, a gente fez lá o jogo da adivinhação, antes da gente sair de férias. Demos uma olhada ali, né, como que funciona dentro da estrutura do jogo, vimos alguns conceitos dentro lá dessa, da programação, da linguagem de programação, né, alguns conceitos básicos ali, e a gente vai retomar essas instruções aí para a gente dar continuidade aí nessa linha de raciocínio aí. Hoje nós vamos ver um pouquinho lá do comecinho da lógica de programação, algumas informações importantes dentro da linguagem de Python, tá? Vamos retomar ali, fazer alguns exercícios, tem uma listinha de exercícios ali também, ali disponível para vocês ali no Classroom, tá? E a gente vai abrir então o VS Code e vamos trabalhar, né? Colocar a mão na massa. Nada melhor do que aprender é colocando a mão na massa, né? Então vamos lá. Antes aqui, eu vou voltar um pouquinho aqui. A gente parou aqui. Vamos voltar aqui recapitular o que a gente viu. Daí a gente vai para... A gente parou aqui. Então a gente tinha aqui lá um jogo de adivinhação, onde que o jogador tinha que adivinhar ali um número entre 1 a 10. Quem lembra aí? A gente tinha lá que verificar ali a entrada do jogador. Como a gente faz isso, né? Com uma função input ali. A gente coleta as informações do jogador, converte essas informações lá que vai vir em string, né? Vai vir em texto. A gente converte para número, né? Com o formato int, né? De número, de inteiro. Tá? Então, para garantir que o jogo seja justo e divertido, a gente coloca alguns elementos ali adicionais para melhorar a experiência do jogador. Foi isso que a gente deu uma olhada na aula anterior, né? Vamos lembrar aí, não sei se vocês estão lembrando, me ajudem aí. Então, esse jogo ele deveria, né, com certeza ele geraria ali um número aleatório para dar um feedback ali para o jogador, foi isso que a gente mostrou naquele jogo ali, após a cada tentativa, né? Então a gente já estipula ali no começo do nosso jogo, a gente que coloca essa característica ali, de quantas vezes a gente quer de tentativas o jogador pode fazer, né? E os elementos que vão limitar o número de tentativas ali, né, também, a gente vai colocar uma variável que vai limitar. Então a gente tem determinado ali quantos números de tentativas. Fornecer algumas dicas durante o nosso jogo ali e poder tornar o jogo mais desafiador e interessante, né? Essa é a proposta ali de quando a gente está criando um jogo, tá ok? A gente viu ali geração de números aleatórios usando, né, a função random, né, random.randit ali, tá? Quem lembra aí na sala aí? Dá um joinha aí, dá um sim, ou um não, ou não lembro. Então a gente utilizou dentro de Python, né, para gerar números aleatórios, essa função. Essa função gera números aleatórios, números inteiros, entre os limites que a gente especificou, né, proporcionando base ali para o nosso jogo. Então a estrutura bem básica ali. Eu não lembro se eu coloquei o jogo para vocês rodarem ali no Class. Eu acho que sim. Luan? Beleza? Certo, né? E a gente, lembrando aqui o que a gente viu também, né? Estrutura de loop. E a gente viu a estrutura de loop usando o while, né? E usando o for, né? Então, assim, eu não lembro se o jogo que eu passei para vocês ali, a gente usou for ou a gente usou while, tá? As duas opções é válida, as duas opções vai dar o resultado final correto. Lembrando só que a gente usa o while quando a gente não tem um número específico ali, uma determinada condição específica, e a gente usa a for quando a gente tem uma condição já determinada, né? Eu sei que quantos códigos, quanto tempo, quantas vezes eu vou repetir, como que vai ser a estrutura do meu bloco. Então, quando eu tenho uma certeza de como que vai ser os meus números dentro do meu bloco de repetição, eu uso for. E quando eu não sei, né, essa especificação, essa condição, eu coloco o while, né? Não é necessariamente que eu não sei, mas eu deixo essa opção aí para o software, né, para a programação, para o computador resolver para mim, tá? Então a gente usa o loop while,
essa função dentro do Python, ela permite a gente repetir um bloco de código enquanto tem uma condição específica verdadeira, né? Lembra que a gente usa ali uma questão booleana, né? A gente verifica verdadeiro ou falso. Então toda condição ela vai verificar se a condição que eu dei ali é verdadeira ou é falso. Se for verdadeira, ela vai ter uma tarefa, e se ela for falsa, ela vai ter outra tarefa, né? Então é só a condição, a gente que coloca, a gente que designa ali para a máquina, e a máquina toma a decisão conforme as condições que a gente pré-estabeleceu dentro do código. Em um jogo de adivinhação, ele é usado para permitir múltiplas tentativas até que o jogador acerte o número e esgote tentativas. Então foi isso que a gente fez dentro do jogo de adivinhação. Tá? A gente já vai abrir o jogo de adivinhação para a gente lembrar ali quais que são as estruturas que a gente usou. É só para relembrar mesmo ali o que a gente já viu, tá? São coisas importantes. E a gente usou ali a função input, foi a primeira função que eu expliquei para vocês, que eu mostrei para vocês, que eu apresentei lá dentro da linguagem Python. Essa função aqui, input, né? Input vem da palavra do inglês de entrada, e toda vez que a gente usa entre parênteses ali, né? Uma palavra em minúsculo também, a gente está dizendo que a gente tem uma função. E que essa palavra vai atribuir alguma coisa ali dentro da programação, da linguagem de programação Python. Então essa função input aqui, ela é para capturar a entrada do usuário. Então a gente coloca essa função, dentro desse parênteses aqui a gente coloca entre aspas um texto, né, informando ali o usuário, quem está usando o nosso programa, o que a gente quer, o que a gente quer buscar dele. Por exemplo aqui, né, se fosse nome, né? Qual é o seu nome? Entre aspas, qual é o seu nome? E aí apareceu uma mensagem na tela para o usuário para ele digitar essa informação. Então a gente sempre induz, a gente sempre direciona ali o usuário para o que a gente quer alcançar, o objetivo que a gente quer alcançar dentro da programação. É essencial para deixar o jogo mais interativo. Então essa função vai ser usada várias vezes, não só na programação de jogos, mas em toda a área de programação, dentro, né, dos nossos desenvolvimentos aí, seja sistema, seja web, seja qual for. Ela permite que os jogadores insiram suas adivinhações, as suas palavras, né, as suas ideias, o que a gente pediu, e ela guarda essas informações dentro da memória do computador, né, dentro da memória que foi estabelecida para ela. Ela processa essas informações e guarda essas informações em forma de texto, a princípio aqui, porque essa função guarda só string, né? E ela pode ser convertida depois, por isso que a gente falou lá no começo da revisão nossa aqui. A gente precisa transformar isso aí, e para transformar isso aí a gente usa uma outra função, né? Então a gente converte aí um texto em número. Qual que é a função que a gente usa para converter aí um texto em número? Alguém pode me ajudar aí na sala aí? Vamos lá, o Luan que apareceu ali já. Primeiro, né, Luan? Alguém lembra qual que é a função que a gente usa para converter, né? Então a gente tem aqui uma entrada, né, o input. A gente tem aqui entre parênteses aqui o que a gente quer, né? E a gente vai receber um texto aqui, tá? Mas quando a gente vai receber um número aqui, né? Por acaso aqui a gente recebeu um número aqui dentro aqui, né? Já vou abrir ali o nosso VS Code, fica mais fácil, né? Então a gente recebeu um número aqui, 5. Só que o computador vai entender que esse número aqui é um texto, né? Talvez ele vai entender assim, né? E vai guardar um texto. E quando a gente vai somar isso aqui, né? Como que a gente vai somar 5 mais 5? Né? Não tem como, né? Como que a gente vai somar letras, né? Tem até um propósito para somar letras. Não é esse o princípio aqui, né?
Me diga lá qual que é a função que a gente converte aí. Não lembram? Ou não querem me responder? Vamos lá, turminha, vamos lembrar. O if a gente usa para uma condição, né? O if a gente usa, o if é igual se condição 3 for maior que 2, faça alguma coisa, né? Daí tem lá a instrução para fazer, tá? Não lembra? Ninguém lembra? A gente está aqui para isso, né, turma? Vamos lembrar. Não tem problema nenhum. A gente fica um período assim, sem aula e são muitas informações, né? Tá? Então a gente vai rever todas essas questões aí, tá? Vocês estão com dúvida ali, ó. O if não é, o else não é, porque o if e o else são estruturas de condicional, né? De condição. A gente verifica a condição. Aqui a gente converte aqui. Como que a gente converte? Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente usa a função int, né? A função int. Então a gente usa int e converte isso aí, tá? Tá bom? É a função int. Vamos lá. Então a gente lembrou aqui alguma coisa importante, já que vocês não lembravam, né? De como converter um texto para número, né? Tá? Então a gente converte um texto para número aqui, né? Então, texto para número, tá? Usa o int, tá? O int, essa função aqui. E a condição aqui, ó, isso que você estava falando, o Felipe estava falando sobre o if, sobre o else, tá? O elif, né? O elif, depende de quem fala aí, fala elif, elif, eu falo elif, tá? A gente usa essa estrutura aqui de condicionais. O que essa estrutura faz, Felipe? Lembra? Agora você vai lembrar. A gente pega essa estrutura e avalia as tentativas dos jogadores e das condições aqui para ir determinando a estrutura do nosso jogo. Aqui, se ele digitar a letra P e a letra P estiver dentro do meu jogo de forca, aqui por exemplo é um jogo de forca, a gente também usou o jogo de forca na nossa aula para dar o exemplo, a gente vai rever todos esses códigos aí. Se ele digitar a letra P e estiver dentro da minha lista, ele vai falar assim, por exemplo, escreva na tela, parabéns, acertou a letra P. Próxima letra. Daí ele vai digitar lá, I. Ele vai falar, não. Ele vai verificar na nossa lista, não tem a letra I. Ele vai falar, não foi dessa vez, você errou. Tente novamente. Então, são as condições que a gente coloca dentro do if e do elif e do else. Lembrando que o if ele começa uma condição e a gente vai verificar uma condição e o else ele finaliza, né? Se não. Se não der a primeira condição, termina com essa condição, o else. Quando a gente quer verificar mais condições, a gente coloca o elif no meio. Tá ok? A gente já vai ver essa estrutura de novo. A gente vai lembrar aí. A gente viu questão de feedbacks dentro dos jogos, né? O feedback dentro dos jogos aí é muito importante, tá? A gente precisa deixar o nosso jogo interativo e a gente precisa retornar esse feedback para o jogador. Oferecer feedback é essencial para manter o jogador envolvido. Em qualquer jogo que você for desenvolver, turma, a questão do feedback ela é essencial, ela é uma das estruturas aí dos jogos, né? A gente tem que deixar esse feedback durante o jogo. Lembra que é o feedback? Feedback são frases, né? Deixadas dentro do jogo. Alertas, o que mais? O que mais aí? Me digam lá. Esse feedback do jogo é diferente do feedback que a gente está acostumado, mas tem sentido. Tem a ver, tem relação. Bora lá? Quem lembra aí do feedback dos jogos? Então, lá no jogo, você tá praticando ali, tá com o controle na mão, bateu na porta, escutou um barulho.
é um feedback. Pisou lá em alguma coisa lá que te feriu, né? Perdeu o sinal de vida. Feedback. Esses são feedbacks dentro dos jogos. Pegou o mapa, apareceu uma mensagem. Parabéns, você encontrou um mapa, agora siga para a direção oeste. Feedback do jogo. Então esses são feedbacks, né? No nosso jogo aqui a gente usou informações como você digitou um número muito alto. Tente um número mais baixo. Você digitou um número muito baixo. Tente um número acima. Parabéns! Você acertou o número, está correto. Essas são informações de feedbacks dentro do jogo aqui, no qual a gente usou também. Ajuda a orientar e movimentar o jogo, né, o jogador, além de tornar o jogo mais interativo e divertido. Então, todos os nossos jogos, a gente precisa ter a relação aí de feedback com o usuário. Beleza? Encerramento do jogo, né? Definições, a gente tem que deixar bem definido a questão de como a gente inicia o jogo, mas também como a gente encerra esse jogo. Então, definir critérios claros para o fim do jogo, como acertar o número ou esgotar o número de tentativas. Então, a gente tem que deixar claro isso para o jogador que o jogo acabou para ele porque ele tentou todas as tentativas e não acertou. Ou ele acertou e está de parabéns, ganhou o jogo. E isso são critérios que deixam claro que o jogo acabou por algum motivo. Isso pode ser controlado por uma condição do loop. Então, o loop while ali, né, no caso que a gente usou, ou pode ser o for, a gente estipula essa condição para fazer esse critério deixar claro para o usuário ali, para o nosso jogador, que essa estrutura aí vai controlar essas questões. Tá ok? Beleza? Isso aqui é só uma revisão, tá? A gente já teve essa aula aí já, mas a gente vai reforçar isso com vocês, alguns conceitos novamente. Né? Até a gente chegar aí nos propósitos da programação mesmo. Aqui é uma atividade de fixação, uma pergunta para vocês aí. Queria que não só o Felipe, não só o Leonardo, né, não só o Luan aí, o Fábio respondesse, mas mais pessoas respondessem. Nós estamos em quantos aí na sala? 19, 20? Então tem bastante gente para responder. Responda aí para mim. Qual função de Python é usada para ler a adivinhação do usuário? O Luiz falou input, a Júlia, letra C, input também, o Pedro, input, né? Letra C, o Luan, o Felipe também letra C, o Leonardo também letra C, né? Chloe também letra C, Luiz Victor, input, tá. A maioria falou input. Alguém aí pensa diferente? Rebeca, letra C, também input. Vocês estão no caminho certo. Eu só queria saber se alguém pensa diferente aí dessa pergunta. A gente acabou de ver isso, né? Para a gente solicitar uma informação do usuário, para ler alguma coisa na tela da informação do usuário, a gente precisa usar uma função. E essa função aí é a palavra input. Certa resposta aí. Parabéns, acertaram aí essa questão. Concluindo essa parte anterior aí, a gente viu que desenvolver um jogo de adivinhação é excelente maneira de a gente conseguir e entender a praticar a lógica de programação. Essa estrutura de repetição, interação aí com o Python, né, nos ajuda a entender um pouco melhor como que é a lógica de programação dentro da linguagem de programação Python, né? Tá? Existe essa lógica dentro das outras programação? Com certeza. A lógica de programação ela é uma base para você viajar e passear, né, por todas as outras linguagens de programação que existem no mercado. Tá? Um exemplo do jogo em Python, né, está no arquivo que a gente vai mostrar agora para vocês lá, que é o jogo da adivinhação. Não sei se vocês têm, acho que eu coloquei para vocês lá no mural. Deixa eu só ver aqui. Na verdade, eu coloquei várias coisas lá no mural. Coloquei jogo de forca e o jogo de forca 2 vezes e tem o jogo de adivinhação também. Deixa eu ver. Tem o jogo de adivinhação lá também. Tá lá no mural. Tá? Vamos abrir aqui. Deixa eu abrir o meu VS Code aqui. Vamos lá, então. Tem uma lista de exercício também lá para vocês. A gente já vai fazer também juntos.
Mas antes disso, a gente vai passar um conteúdo ali para lembrar, para vocês relembrarem ali o que a gente está falando, tá? Tem uma lista de exercícios, depois eu vou passar para vocês. Deixa eu só achar o jogo de forca aqui que eu quero mostrar para vocês. Tem que ser o básico primeiro. Jogo de adivinhação primeiro, né? Acho que é aqui. Acho que esse aqui dá certo. Então aqui nós temos a nossa estrutura, né? Nós temos a nossa estrutura do jogo. Deixa eu dar mais um maisinho aqui para aumentar um pouco. Então aqui a gente tem o hashtag aqui que a gente usa, né? Tem gente que fala outros nomes aí. Que a gente marca, né? A gente marca aqui uma anotação. Eu estou dizendo que aqui nesse intervalo aqui, eu tenho uma anotação. Uma coisa importante que a gente usa também na estrutura de programação é a gente organizar ali alguns pontos onde a gente quer deixar uma informação clara para quem vai ler o nosso código, ou até para a gente mesmo lembrar, né, o que está acontecendo dentro do código. Tem que usar com moderação isso, tá, turma? Não posso ficar colocando anotações o tempo todo no meu código, né? Não tem um porquê. Até porque tem algumas informações que são bem claras aqui que a gente não precisa marcar. Mas no começo aqui, a gente que está aprendendo, a gente vai fazer essas marcações para a gente tentar entender, melhorar aqui a estrutura e a gente conseguir fazer uma leitura melhor do código e ver o que está acontecendo dentro do código, né? Então aqui a gente tem importando aqui, né, uma biblioteca aqui, uma função, a handle, né? A gente pode importar várias outras bibliotecas aqui dentro de Python, né? Importe iOS, por exemplo, ali, ó, que é o sistema operacional. A gente pode importar o match, que é para cálculos, né? E existe várias outras maneiras aqui, outras funções aqui dentro. Bibliotecas prontas já dentro de Python, tá? Essa aqui é a import que a gente está usando, que faz as repetições dos nossos números, né? Tá? A gente exibiu aqui uma mensagem de texto, mensagem de boas-vindas para o jogador. Essa mensagem é um cabeçalho ali, né? Que aparece ali de texto quando a gente inicia o nosso jogo. A gente está usando a função print aqui. A gente já falou para vocês sobre essa função. Essa função print aqui, ela escreve texto, né? Então ela vai mandar mensagens e escrever textos na nossa tela. Aqui tem, né, a estrutura aqui, que gera um número secreto aleatório entre 1 a 100. A gente estipulou aqui o número de 1 a 100. E a gente usa aqui uma variável, né? Essa variável aqui, ó, a gente clicar em cima dela aqui, ó, tá dizendo que ela é de tipo inteira. Então ela está recebendo números, tá ok? E a gente está falando que a gente vai usar o randit aqui, né? Esse módulo aqui de Python para fazer esses números aleatórios. Ele vai gerar esses números aqui entre 1 a 100, ok? É isso que está acontecendo dentro do código. Aqui a gente define o valor número total de tentativas que o jogador terá, né? Então a gente tem uma variável aqui, ó, clicando em cima está escrito variável ali, ó, total underscore de underscore tentativas, dizendo que ela é literal recebendo 3, né? Tá? Então a gente tem aqui falando que ela vai receber esse número aqui, 3, que a gente vai fazer o número total de tentativas. Depois aqui a gente tem na estrutura aqui, nosso início do laço de repetição, que vai de 1 até o total de tentativas, né? Então a gente tem aqui, ó, usando o for, tá? Então a gente usou for, por quê? Porque a gente tem um número de tentativas já específico aqui já, né? Então a gente pode usar o for. Dentro do for a gente usa uma variável, né, rodada, que vai guardar esse número de quantas vezes a gente está entrando no jogo. E a gente vai usar o ranger aqui para fazer essa incrementação de quantas vezes a gente está jogando, né? Tá bom? Depois a gente tem aqui um print, né? Um print aqui estruturado com uma função aqui de formatação, né? O F aqui é de formatação, mostrando qual a tentativa atual. Então a gente vai pegar um texto tentativa, vai escrever na tela tentativa, e a gente vai pegar a variável rodada, que guardou aqui qual o número de rodada que a gente está,
e do total de tentativas, que vai mostrar que a gente usou. Por exemplo, primeira rodada minha. Então vai aparecer na tela, escrito, tentativas 1 do total de 3. Né? Ah, tentativa 2 do total de 3. Tentativa 1 3 do total de 3. Acabou todas as tentativas, né? Então é essa a ideia aqui. Aqui, ó, é uma variável chute do tipo string. Então aqui eu escrevi, essa aqui é uma variável, eu posso dar o nome que eu quiser para ela. Eu coloquei str aqui para lembrar que ela é uma variável de string, que eu ainda não converti ela, tá? Então eu tenho aqui uma variável do tipo aqui, ó, chute underscore str, que eu quero dizer que é string, que o tipo dela é string, está guardando o texto. E a gente tem aqui a nossa famosa função aqui que a gente acabou de falar sobre a nossa aula aí, input, que está fazendo uma pergunta ali para o usuário. Digite um número entre 1 a 100. Então ele vai mandar essa mensagem aqui para o usuário na tela e ele vai brecar. Enquanto o usuário não digitar alguma coisa, a gente não continua aqui a nossa linha de código, número 25 por acaso, tá? É isso que acontece. Partindo daqui, dessa linha 22, a gente vai aqui para a linha 25, que converte o valor digitado aqui nessa variável de cima para um número inteiro. Lembra que eu falei para vocês? A gente pega o input, recebe texto, e agora só que a gente vai trabalhar com número. Então eu preciso converter essa variável para números. Eu posso fazer isso direto? Posso, depois eu vou mostrar para vocês. Mas aqui a gente criou uma outra variável. Então essa variável chute aqui, ó, inteira. Por que agora apareceu de tipo inteira? Porque a gente converteu ela aqui na frente, ó, usando aqui o int, né? Uma classe int que converte, né, texto para inteiro, tá? Tá em inglês aqui a instrução dela, o que ela faz, tá? Converte o número para string, ó, tá escrito isso ali, tá? E a variável aqui, ó. Então ela pega essa variável aqui, converte para inteiro e guarda aqui dentro da variável chute. Beleza? Aqui que está o nosso condicional, a nossa condição. Vamos lá? Então a gente pega aqui uma condição, verifica se chute for menor que 1 ou chute maior que 100, então a gente está colocando aqui já um parâmetro dizendo assim, se o usuário digitar 0 ou se ele digitar 102, 101, não faça nada, né? O que vai fazer? Escrever na tela, você deve digitar um número entre 1 a 100. Se ele não digitar dentro desse parâmetro aqui, o jogo vai continuar, essa condição vai continuar perguntando para ele. Não, você deve digitar um número entre 1 a 100. Não, você deve digitar um número de 1 a 100. Até ele digitar um número de 1 a 100. Ele digitou um número de 1 a 100, a gente tem aqui o continue, né? Tá? Essa função continue aqui está dizendo que vai dar continuidade no nosso bloco aqui de condição. Vai passar para a próxima condição e aqui a gente vai fazer a comparação dos números secretos. Então aqui é a nossa estrutura aqui dentro do bloco de repetição. Então aqui compara se o número digitado é igual ao número secreto. Nós temos um número secreto que a gente não sabe qual é. O sistema gerou automático. E ele vai fazer essa comparação aqui dentro do nosso programa. Então ele pega aqui se chute, variável chute, recebendo inteiro aqui, for igual o número secreto, vai escrever na tela usando a função print, né? Colocamos um negócio explodindo aqui, um desenho. Você acertou, parabéns. Então, e dá o break. Por quê? Porque não vai mais contar o número de tentativas, 1, 2, 3. E ele acertou, então ele vai receber essa mensagem. E aqui a gente tem o break. O break ele para o nosso código. Acabou por aqui, né? E ele vai para a última linha lá que encerra o nosso jogo, tá? Mas não, ele não acertou. Então ele vai aqui, ó, else. O else ele verifica se não. Tá? Primeira condição. Acertou? Acertou. Termina o jogo.
Não, ele não acertou. Então nós temos que verificar outras condições. O else verifica essa outra condição. Qual que é? Se o chute é maior que o número secreto. Então ele vem aqui e verifica se a variável chute maior que o número secreto. Se o número que o usuário digitou lá for maior que o número secreto, ele vai escrever uma mensagem para ele. Print aqui, função print, escrevendo um texto na tela. Você errou. Seu chute foi maior que o número secreto. Né? Tá bom? Dentro do else a gente tem uma outra estrutura de se e, não, e se não, tá? Então verifica de novo. Tá? Ó, ela está aqui indentada aqui dentro da de else, então ela é uma outra condição. Resolveu aqui. O camarada acertou o chute maior que o número secreto. Ele vai escrever essa mensagem. E se for menor, ele já verifica o se não. Ele já tem uma outra condição embaixo. Tá, se a primeira condição é verdadeira, ele escreve esse texto. E se for falsa, caia para a próxima. A próxima condição é, se ele não acertou um número maior que o chute, provavelmente então a condição é menor. Então tá bem claro, não precisa nem verificar a condição, né? O computador é inteligente. Ele verifica, poxa, se o número que ele colocou aqui não é maior, então ele é o menor. E já escreve a mensagem. Você errou, o chute foi menor que o número secreto. Tá? E a mensagem final do jogo. Então aqui, a gente acertou aqui já lá no primeiro lá, né? Ó, acertamos aqui. Parabéns. Cadê? Lá no começo lá, né? Onde que tá? Deixa eu achar aqui. Aqui. Parabéns, você acertou. Né? Aqui é o break. Esse break aqui fala que eu vou anular toda essa questão aqui do código. E vou pular para a última mensagem aqui, ó. Eu vou encerrar. Encerrou. E a minha última mensagem para terminar o jogo é aqui, ó. Print, fim de jogo. Beleza? Turma, vocês conseguiram lembrar e entender o que está acontecendo dentro desse código? Me dê a opinião de vocês aí agora. Quem conseguiu acompanhar aí a linha de raciocínio do professor dentro desse código aí? Eu vou pegar esse código do jeito que está aqui. Vou colocar lá no class para vocês rodarem aí na máquina de vocês. Tá? Tem outros códigos ali dentro, esqueço aqueles códigos por enquanto ali. Tá? Coloquei aqui, é só copiar e colar ali dentro do teu VS Code aí. E dá uma olhada aí no código e ver como que está funcionando, tá? Ver o que dá para acrescentar, o que não dá para acrescentar, o que dá para tirar. Vamos lá. O Luan foi olhar o código, acabou. O Luan entendeu, beleza. Essa que é a ideia. Parabéns, então, aí se você conseguiu entender. A Júlia também entendeu. Essa que é a ideia, né, Tom? Às vezes o professor não consegue ter uma didática aqui para explicar bem certinho, assim. E é importante vocês dar esse feedback para mim saber que eu estou conseguindo passar para vocês a informação, né, de conceitos que precisam ser vistos, tá? Então, a princípio é isso. Vamos voltar lá na nossa aula de novo, né? Então, até aqui tudo bem, né? Vamos voltar nos slides lá. A gente vai acabar vendo ainda algumas questões lá básicas ainda. Depois a gente vai fazer uns exercícios aí, tá? Então, tinha uma questão dentro lá do nosso código. Eu vou pedir para abrir a tela inteira, isso. Obrigado, Nicole. Então, a gente tem essa função aqui de format, né? Que é de formatação dentro da linguagem de programação de Python, tá? Então, a gente tem dois jeitos de usar, e o que a gente usou lá é o jeito mais moderno, né? Mais atual que a gente tem, que foi o F, né? Se vocês observar o código de vocês lá, tem um F lá, né? De formatação, lembra que eu falei para vocês? Então, tem vários tipos aqui de a gente fazer essa formatação, né? A sintaxe para isso aqui, né? Deixa eu pegar a minha caneta aqui. A sintaxe para isso aqui, né? É colchetes, né?
aí ponto, formate, e daí você coloca as variáveis, né? Tá? Essa é a sintaxe de como a gente usa o format dentro de Python, tá? Por exemplo, como que vai ficar no nosso código? Nós temos aqui uma variável nome, recebendo aqui um texto, né? Maria, tá? Então ela está guardando aqui nessa variável o nome Maria. Nós temos aqui uma variável idade que está recebendo 30. Está dizendo que tem 30 anos, né? Que a gente está falando sobre idade. Essa variável esse número aqui vai ser guardado dentro dessa variável aqui. Tá ok? E a gente vai usar o format aqui agora para a gente imprimir na tela essas informações, tá? Então a gente escreve aqui print, coloca entre parênteses o texto, que é o nome aqui, que a gente quer que apareça esse texto lá na nossa tela. A gente abre aqui os colchetes, vírgula, porque eu quero que a minha leitura na tela fique bonita, né? Nome, vírgula, idade. Escrevo idade, 2 pontos, abro colchetes de novo e fecho o meu aspas. Essa informação que está em verde aqui é só texto, tá? Texto que vai aparecer na tela. Ok? Então, esse aqui vai aparecer na tela. O segredo aqui, deixa eu apagar aqui que eu tampei o pontinho aqui. O segredo aqui do format aqui, ó. Ponto format. Eu estou dizendo que agora que eu quero, abro parênteses, que eu quero essa variável aqui, nome, e essa variável idade dentro desses colchetes. Beleza? Então essa é a minha formatação. É um do jeito de formatar, tá? Depois eu vou mostrar qual que a gente está usando no nosso código. Então eu estou dizendo que eu quero organizar o meu texto, aquele que vai aparecer na minha tela. Então eu quero dizer que no format, essa variável nome e idade entre dentro desses colchetes, né? Então ela guarda essa informação aqui. 1 e 2, né? O endereço lá dentro da memória do computador, né? E ela está dizendo que esse 1 aqui vai receber o nome e esse 2 vai receber idade. E quando eu coloco aqui nessa posição, eu estou colocando a posição aqui, né? Na verdade, dentro do computador está 0, né? É 0, 1, 2, 3. Então aqui seria 0 e aqui seria 1, né? No correto mesmo, tá? Então quando eu digo isso, eu estou dizendo que no 0, na posição 0 eu quero guardar nome. Então aqui no 0 vai guardar nome. Na posição 0 vai guardar nome. E na posição 1 vai guardar idade. Beleza? Essa aqui é a formatação, a ideia da formatação. Tranquilo? Ficou claro para vocês aí? Me dá a posição de vocês aí, por favor. Que na minha cabeça fica claro, mas de vocês também tem que ficar, né? Essa é a lei da comunicação. Me responda aí, por favor. Vou esperar vocês para a gente ir para a próxima orientação aí, para o próximo conceito. Beleza? E lá no código, como que a gente fez o formato? Vou mostrar para vocês. Opa. Tá, vamos abrir aqui. Deixa eu ver se no código tem aqui, né? Também estou falando para vocês, eu não tenho o formato. Tem aqui, ó. Tá vendo o print aqui, F, tentativas, e olha o jeito que eu usei aqui agora, ó, o format. Mesma ideia, a mesma ideia de formatação lá, da sintaxe que a gente mostrou no PowerPoint,
eu tenho aqui, né? Só que eu uso dessa maneira agora aqui, né? Eu coloco F, aspas, entre aspas aqui, ó, o que eu quero fazer, barra N, que vai pular, né? Vai pular aqui linhas, e vai falar a tentativa, vai receber a variável rodada, aí tem o texto, e vai receber o total de tentativas, dessa formatação que eu usei aqui. Deixa eu só voltar aqui na minha apresentação. Opa. Vou ter que duplicar a tela de novo. Me confundi sempre nas trocas de tela que eu me confundo. Beleza. Voltando lá, então. Então a gente tem esse formato aqui. Ficou claro para vocês? Me responda aí, por favor. Luan, Júlia, Rebeca, dá um joinha aí. Fala, não, beleza, professor. Não, não tá beleza, professor. Não entendi. Bolufas nenhuma. É, Luan? Tá beleza, Luiz? Quem tem afinidade aí, aptidão, né, para programação, já vai ficar mais claro, vai entender melhor, ou já sabe, ou já conhece esses conceitos aí. E tem gente que talvez vai se assustar, mas não é nada difícil, assim, não é o bicho de sete cabeças, né? É tranquilo de aprender, tá? Questão de formatação, beleza, então, vamos pular pro próximo tipo aqui de formatação, tá? Tem esse tipo de formatação aqui, com essa sintaxe aqui, tá? Então aqui a gente tem um outro tipo de formatação. Então a gente usa ali F aspas, né? Fecha aspas e dentro a gente coloca a questão das variáveis que a gente quer, né? Tá ok? O exemplo aqui. Vamos lá para o exemplo de novo. Então, parecido com o exemplo anterior, a gente tem aqui uma variável nome e uma variável idade. A variável nome vai receber o nome de João aqui, então o João vai ser guardado aqui, nessa posição na variável nome, e idade vai ser guardada aqui, né, na variável 25 vai ser guardado na variável idade, que é uma variável de números, de tipo int, tá? Como que a gente vai formatar isso? Né? A gente vai abrir o F, entre parênteses, né? Vai fechar os parênteses aqui. Os parênteses, né? Depois o aspas, desculpa. Parênteses, depois aspas. E dentro a gente vai colocar a formatação que a gente quer, né? Então a gente quer receber a primeira formatação aqui, é nome. Deixa eu só apagar aqui que eu fiz errado aqui a escrita. Então a gente tem aqui print, né? O F, abre parênteses, aí o texto, vírgula, idade, né? Dois pontos, colchetes recebendo a variável idade. Fecha aspas, fecha parênteses. Né? Então a gente tem aqui escrito aqui em cima, tá? As cores aqui tá confundindo, tá? Não sei porque eu acabei colocando as cores aqui, mas está confundindo, tá? Então aqui eu coloco direto o texto, né? Então fica tudo verde aqui na verdade. Então eu coloco direto o nome, que é a mensagem que vai aparecer na tela, o nome, e daí eu coloco entre colchetes a variável. Então quando escrever nome lá na tela, ele vai colocar dois pontos e vai puxar a variável aqui, que é João. Quando printar na tela aqui, escrever na tela, vai aparecer vírgula, idade, dois pontos. E, entre colchetes aqui, a variável vai imprimir aqui. Qual que é a variável? Idade? 25. Então, vai escrever isso na tela. Formatadinho, bonitinho já para nós. Tá? Não igual essa letra bonitinha do professor aí, mas vai ficar bonitinho sim. Tá bom? Tranquilos, então? Aqui é a mesma ideia, tá? O mesmo conceito. Então não terão dificuldade de entender. Só muda o jeito de usar, né? Então, em vez de ficar muito mais simples, né? Muito mais limpo, né? Do que o anterior, né? O anterior, ó, a gente escreve, coloca
o texto, coloca os colchetes e depois coloca formate as variáveis. Nesse formato aqui, não. A gente já faz direto já o texto e colchetes recebendo a variável dentro já. Automático, tá? Beleza? Vantagens de a gente usar o f-strings, né? O f ali, são mais legíveis e eficientes. Então, esse método aqui do f-string é mais eficiente e mais legível. Ambos os métodos permitem inserir variáveis até expressões como ali expressões matemáticas, né? 2 mais 2, tá? E o resultado seria 4. Beleza? Tudo certo? Então, tudo o conceito que foi dentro do jogo lá, eu consegui passar para vocês. A gente já tinha visto algumas questões lá do início de funções básicas. E a gente vai aparecer agora, vai contar mais algumas coisas para vocês que vão aparecer novas aí, né? Existem muitas coisas dentro ainda de Python que a gente precisa aprender. Não terminou a aula ainda. Essa aqui é só a conclusão do que a gente já tinha visto um pouco antes das férias, o que a gente reviu agora. Então a gente aprendeu a criar o jogo de adivinhação ali. A gente viu como que funciona a geração de números aleatórios ali dentro. E os feedbacks interativos ali, né, que apresentou para nós. E a gente vai ver na próxima aula aí como manipular alguns dados, tá? Não nessa aula aqui agora. Nessa aula aqui agora eu vou continuar trazendo conceitos básicos ali e algumas informações dentro de Python para vocês ficarem mais acostumados ali com as questões e com essas funções que aparecem dentro do Python, tá? Não são todas que eu vou trazer. Algumas eu nem sei, desconheço. E eu recomendo vocês sempre procurar, né, dar uma pesquisada no Google, dar uma pesquisada dentro do dicionário ali de informações que tem de Python, para você buscar alguma função específica. Porque às vezes você quer criar algum código, alguma coisa dentro de Python, e você quer criar do zero, e isso já existe, né? Então você pode buscar essa função dentro de Python. É isso que a gente vai desenvolver aí. Tá? Então seria a aula 19 aqui, a aula correta, antes daquela revisão toda. Tudo que a gente viu até agora ali foi só uma revisãozinha, tá? A gente já tinha visto tudo aquilo ali, tá? E a gente vai preparar aí conteúdo para vocês a partir daí, então, para nossa prova também. E lógica de programação, então a gente vai ver dentro dessa sequência também algumas coisas importantes dentro da lógica. Nesta aula você vai ver, continuar vendo comigo aqui, comandos e palavras reservadas. Existem palavras reservadas para o nosso Python, que você não deve usar como variável, por exemplo, como nome de variável, né, dentro, e algumas outras coisas dentro ali, como porque é reservada do sistema. Comentários, a gente vai falar sobre comentários, a gente já falou sobre isso, mas a gente vai reforçar. É importante fazer comentários? Sim, para marcar alguma coisa diferente que você fez dentro do código. Mas não usar o comentário o tempo todo no código, isso não é legal. Vamos colocar a mão na massa, fazer o código rodar, mão no código. Vamos testar essas palavras que são reservadas e os comentários. Tá ok? Então é isso que a gente está programado para a gente continuar vendo aqui. E aqui são as palavras reservadas de Python. Quem aí conhecia ou conhece algumas dessas palavras aí que são reservadas para o Python? E a gente já usou algumas, mas existem essas outras aí que a gente não conhece ou talvez você conheça aí. Quem conhece todas aí? Ou que já viu? Alguém na sala aí que já é expert? Professor, estou dominando aí as palavras que são reservadas de Python. Eu consigo entender aí o que está acontecendo. Está tudo certo. Ou não, já vi algumas só. Algumas a gente já viu, né, Júlia? Algumas você já viu também no teu curso, né? A Júlia está fazendo curso. Você faz, qual a linguagem de programação que você faz? É a Júlia que faz o curso, né? A Chloe também? Luan? A gente usa
sempre as mesmas quase, né? E algumas outras a gente acaba nem usando. Qual das meninas aí que programa? É a Júlia, a Chloe? A Chloe, né? Aí, o que você tem para dizer para nós então aí, Chloe? Luiz conhece algumas. Tá, vamos lá. End, né? End a gente já viu ou vai ver que é o E, né? As, exert, break. Break a gente já viu também ali dentro do nosso código. Class, né? De classe. Continue, que a gente viu ali também, né? Def, def que é definição de uma função. A gente vai ver também. A gente acabou não vendo, mas a gente já vai ver breve. Del, elif, né? A gente já viu elif. Qual que a gente já viu então? Vamos anotar aqui. Elif, né? Else. End eu não sei se a gente viu, né? Break a gente viu. Continue a gente viu. Def eu não lembro se eu comentei com vocês. Definição de uma função, tá? Del a gente não viu. Except a gente não viu. Finale, false a gente viu. For a gente viu. From a gente não viu, né? From a gente viu sim, né? É a origem. Tá? Global. If a gente viu. Import a gente viu. Vai ver melhor isso aqui, tá? Esse aqui é importante. Is a gente acabou vendo ali, a gente não entrou em detalhes, mas in também. A gente viu e acabou não entrando em detalhes aí qual que são essas palavras, para que elas servem, qual que são essas funções. Lambda, a gente não viu. No local, a gente não viu. Note. Note ali, quem falou? A Júlia conhece, né? A gente não viu, mas a Júlia conhece. Deixa eu ver aqui. Def, a Júlia conhece aqui também, né? Or, né? Que é ou, né? Tá aqui, or, note. Pass, raising, return, throw, trial, white, while. O while a gente viu, né? Wild e I think e a white, né? Então essas são as palavras reservadas aí de Python, né? Desculpa aí o meu inglês, não sei se eu falei a pronúncia correta, mas é mais ou menos isso aí, né? As pronúncias, né? E é mais ou menos isso aí não. E é isso aí as palavras que são reservadas para o nosso Python, tá? Essas palavras não podem ser usadas como variáveis, não podem ser usadas dentro do código por alguma outra coisa, tá? A não ser por essas funções aí. Importante, vocês viram que elas são todas, né? Minúsculas, né? São todas minúsculas, tá? Tá bom? Beleza? Tranquilos até aqui, então? Ó, vou para trás, vou voltar. Decoraram já? Decore, ó. Passa o olho e decore. Agora, me fale todas as funções aí. Tô brincando. Não vai conseguir decorar, né? A gente não vai conseguir decorar. A gente vai conseguir usar algumas que a gente usa no nosso dia a dia. Algumas outras aqui a gente tem que pesquisar, turma. Ah, eu queria usar alguma de matemática, né? Então eu vou procurar o que faz aí alguma função matemática e vou lá procurar uma biblioteca matemática, vou pesquisar no Google. Por que não dar um Google? Por que não, né, usar o ChatGPT? A gente vai falar sobre isso durante o nosso curso aí, que é importante a gente usar também a IA para nos ajudar. A IA hoje programa, né, gente? A IA hoje programa, a maioria dos nossos códigos aí pode ser desenvolvida aí a partir de a gente ter uma colaboração com a IA, tá? Mas para a gente usar a IA, a gente tem que ter os conceitos básicos fundamentados dentro da gente, né, programadores? Então você, como programador aí, tem que saber a lógica de programação bem forte, bem enraizada dentro de você. Tem que ter esse conhecimento bem solidificado em você, para que você possa usar a ferramenta da IA
para te ajudar, né? Senão você vai encontrar um código, não vai conseguir saber o que está acontecendo dentro do código, não vai conseguir pedir as informações para a IA te ajudar, não vai conseguir resolver conflitos e problemas dentro de um código. Nós, programadores, somos resolvedores de problemas, então vai ter BO para resolver, vai ter código para acrescentar, e a única coisa que a gente tem que fazer é saber fazer isso, ter essa base bem sólida, né, aqui que é importante, e daí não tem importância, não tem por que não usar a IA para te ajudar, né? A IA é a ferramenta que te ajuda a desenvolver aí, a ter qualidade no desenvolvimento e rapidez, né? Por exemplo, vou digitar um código aí para fazer alguma solução, demoraria aí 2, 3 horas para criar essa solução, para transformar em código, mas eu já tenho a ideia, eu já tenho o conceito, eu já sei como que funciona dentro da estrutura do código, já sei mais ou menos o que vai ser usado. Eu não preciso digitar o código em si, eu uso a IA e ela vai me trazer isso em apenas alguns minutos, e eu só uso e reformulo ali o que precisa ser adaptado, corrigido, né, conforme a IA me produziu. Então eu ganho ali de 3 horas de serviço, eu ganho essas 3 horas, transformando essas 3 horas em 10 minutos, ok? Então por isso que a inteligência artificial nos ajuda, né? A nossa assistente ali, que ajuda a gente a desenvolver aí, ganhar tempo, né, no nosso dia a dia aí. Performance, né? Então, tempo é dinheiro. Então, se a gente ganhar esse tempo aí de produção sendo reduzido, a gente tem mais dinheiro na nossa conta, né? Essa que é a importância da gente saber usar as ferramentas. Vou tomar um pouquinho de água aqui, já comento com vocês aqui. E aí existe, meus caros, uma questão que é os comentários, né? Lembra que eu falei para vocês? Existe uma forma de desativar ali a parte de código, as linhas que tem dentro do código, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui o código. Aí depois a gente volta ali no nosso slide. Tá. Deixa eu só voltar aqui. Me deu o golpe de novo aqui. Eu peço para duplicar, ele abre o PowerPoint sozinho. Beleza, vamos lá, vamos abrir aqui. Então, vamos lá. Então, vai aparecer aí a minha tela agora aí do VS Code. Tá? Então, aqui a gente tem aqui a parte dos comentários, né? Tá? Eu até esqueci o que eu ia falar aqui da parte dos comentários. Tá? Deixa eu só me organizar aqui de novo. Tá, é isso aí. Vamos voltar. Achei a linha de raciocínio aqui. Então a gente tem o nosso código, né? Aqui o nosso código e aqui a gente tem aqui hashtag para deixar uma linha só em comentário. Ah, mas eu quero deixar várias linhas em comentários, né? Então eu uso outras coisas, né? Eu vou usar aqui, por exemplo, aspas triplo, né? Olha, eu comentei o código inteiro. Por quê? Porque eu preciso fechar esses aspas aqui, né? Vou fechar aqui embaixo. Então eu tenho uma parte do código aqui comentada, tá? Então vamos descomentar aqui. É isso que eu queria falar para vocês. Então, eu consigo anular a parte de código, né? Então aqui, se não tiver essas questões aqui do hashtag, né, que aqui eu posso também colocar aqui um hashtag aqui na frente aqui, ele vai comentar uma linha de print minha, e se eu tirar, ele vira código, né? Então ele é código, né? A linha 1, linha 6, linha 7, linha 10, linha 13 são códigos. E quando se trata de código, o nosso programa aqui, o nosso compilador, ele vai fazer a leitura do código. Tanto certo ou tanto errado, ele vai fazer a leitura, tá? O que ele não vai fazer a leitura? Ele vai passar batido aqui por cima, aonde está comentário.
ele vai ignorar, ele não vai nem passar nessas linhas aqui. Na linha 1 ele não passa, na linha 4 ele não passa, na linha 9 ele não passa, na linha 12 ele não passa. Ele não quer nem saber o que está escrito ali. Para ele não importa. Porque é só comentário e esse comentário serve só para nós, tá? Então é isso que o código faz. Deixa eu voltar lá então no nossa apresentação. Beleza. Então é aqui sobre nossos comentários. Aqui, então ele desativa interpretações de linha de código dentro do arquivo fonte. Foi isso que eu mostrei para vocês. Comentários auxilia a deixar anotações no nosso código fonte. Deixa, né, mais organizado, mais bonito. Se tiver alguma coisa bem diferente lá que eu quero fazer, que é anormal, eu uso o comentário. Por quê? Por acaso a Júlia lá vai ler o meu código, a Chloe vai ler meu código e vai tentar entender, nossa, o que o professor fez aqui nesse jogo de adivinhação? Não estou entendendo. Está bem diferente do que ele falou, do que ele ensinou para nós. Aí, por isso, eu uso o comentário. Daí lá eu explico para eles, para vocês, né? Essa parte do código eu incrementei essa função por causa disso, por causa daquilo, porque eu achei melhor, porque eu quis colocar uma coisa diferente e tal. Eu explico. Beleza? As coisas normais eu não preciso explicar. Né? Por que eu coloquei o while? Eu não preciso explicar, colocar uma anotação, porque eu coloquei o while. São coisas básicas. Né? Eu fiz uma formatação no print. Eu não preciso explicar, colocar uma anotação, um comentário falando que eu fiz uma formatação no print. São coisas básicas que eu não preciso fazer. Então, entendeu? Não precisa ficar repetido ali, ser redundante em comentários. Senão o teu texto vai virar 550 mil linhas e 499 são comentários e o resto é código, né? Não é essa a intenção, tá? Sintaxe para o código aqui. Está aqui embaixo, aqui então. Deixei para vocês aqui, tá? Então a gente tem aqui a palavra comentário, tá? Então a gente pode fazer desse jeito aqui, o forquilha, hashtag, sei lá como que vocês chamam, né? A gente chama de hashtag. Ela vai comentar uma linha. E quando usa aqui aspas, triplo aspas, ele vai pegar e vai comentar não só a linha. Aqui ele vai ficar na linha, né? Tá? Porque ele está fechando na mesma linha. Mas se eu tivesse um texto aqui, por exemplo, esse texto que está aqui em cima, eu colocaria aqui, ó, triplo aspas aqui e triplo aspas aqui. Então, automático, essa parte inteira aqui do código aqui seria comentário. Ok? Até aqui, tudo certo? Tá entendido? Consegui passar para vocês aí a intenção dos comentários dentro do código? Me dá a posição de vocês aí, por favor. Agora vamos colocar a mão na massa. Hands on, mãos. Vamos colocar nossa mão na massa, vá? Criar um programa aqui que atribua valor verdadeiro, true, a uma variável do tipo booleano e imprima na tela. Tá? Então faça um comentário em algum ponto do código para sinalizar que se trata de um uso de uma variável do tipo booleano. Tá? Então, mãos na massa aí, vamos fazer isso aí. Então você vai pegar, vai atribuir um valor para uma variável. Essa variável tem que ser do tipo booleana, verificando se é verdadeiro ou falso. E ela vai escrever na tela um comentário. Ela vai escrever na tela isso. E você vai sinalizar isso com um comentário. Bora lá? Eu acho que uns 5 minutinhos aí para vocês fazerem essa atividade aí. Fechou o tempo? Quem fez aí? Quem fez aí, dá um joinha. Quem fez aí, dá um ok aí para mim.
Beleza, perfeito, Luiz. Perfeito. Quem mais aí? Eu vou colocar lá no mural a minha que eu fiz aqui da aula, tá? Mas eu vou esperar um pouquinho aí para ver se alguém mais me mostra igual o Luiz mostrou. E a gente vai abrir junto ali para ver. Do Luiz está corretamente. Ele fez o que eu pedi ali. Ele fez um comentário, criou uma variável, atribuiu um valor para ela, escreveu na tela a variável, o que ela é, né? Coloca no mural lá para nós, pode pôr. Quiser pôr aqui também, Luan, pode pôr aqui também. Mas põe, não pode pôr no mural. Quem mais fez aí? O Luiz, o Luan, as meninas, a Chloe, a Júlia, quem mais? Beleza, o Luan colocou lá. Quem mais? O Luan escreveu um código aqui já inteiro. Tá, eu vou colocar o meu aqui também, da aula. Beleza? Então vamos compartilhar aqui nossas ideias aqui. Então tá lá a minha tela. Temos um comentário. Então, estamos criando uma variável chamada flag. Tá, então estamos criando uma flag aqui, uma variável flag, do tipo booleana e atribuindo o valor a ela. Né? O valor é true, tá? Verdadeiro. Então a gente tem aqui a variável flag recebendo o valor, ok? Até aí tá tudo bem. Eu tenho outro comentário aqui. Na sequência, né? Vamos imprimir o valor da variável flag na tela. Então a gente vai usar a função print, escrever um textinho ali para ficar bonito, né? O valor da variável booleana flag é e coloca a vírgula, a variável aqui flag literal true, tá? E aqui tem embaixo um comentário. Esse exemplo é como comentar em várias linhas usando 3 aspas duplos, né? Triplos, né? Beleza? Então é isso. Então é isso. Ok? Ó, vamos rodar aqui. Vai escrever a mensagem ali. O valor da variável booleana flag é true. Fechou? Era isso que era para vocês fazerem nessa atividade ali. Então vamos lá.
E esse que é o desafio, né, turma? A gente só aprende quando faz por conta própria, né? Então por isso que eu tenho que colocar a mão na massa, por isso que a gente tem que fazer exercício. Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês aí na próxima aula. Essa aula já vai estar finalizando, né, daqui a pouquinho. A gente vai dar continuidade aí no nosso conteúdo, tá? Outro desafio. Pesquise sobre o funcionamento de como pode ser utilizado cada uma das palavras reservadas do Python listadas anteriormente, tá? Então, agora eu vou até colocar... quantos minutos a gente tem aí mais? 5? Antes do intervalo de vocês? Daí eu coloco esse trabalho aqui lá no Class e para vocês pesquisar a questão das funcionalidades lá do Python. 10 minutos? Então é o tempo suficiente aí para vocês fazerem esse trabalho aqui, tá? Vou colocar no Class aí agora. E vocês concluem isso aí, tá? Daí, ó, concluído, encerrado com louvor, com êxito, tá? E nesta aula aqui a gente viu comandos e palavras reservadas, comentários, colocamos a mão no código, testamos palavras reservadas e comentários, tá? Voltando aqui então para essa pesquisa, vocês concluem para mim aí nesse resto de tempo que falta aí, tá bom? Então fique com essa tela aí, vou colocar no Class lá e já vou ler a mensagem do Luan ali também. E estou aqui à disposição de vocês daí, tá bom? A tela ali, dos comentários, já volto ali para vocês verem também. A primeira tela lá das funções lá, né? As palavras reservadas. Que vocês lembram, acho que vocês lembram. Se quiser eu coloco de novo para vocês. Tá? Deixa eu só ver aqui qual que é o desafio. Tá? Já vou colocar para vocês lá, tá bom? Deixa eu ver, Luan, teu comentário aqui. Enquanto isso, dá uma olhada depois lá. Gostaria de saber se depois colocar o usuário e senha, eu posso pedir para retornar algo mais específico, uma outra senha de alguma plataforma ou uma informação mais complexa. Beleza, Luan? Eu vou dar uma olhada no teu código ali. Pode deixar comigo, já vou dar uma olhada aqui. Tá lá então, turma. Tá lá a atividade para vocês. Tá bom? Eu vou voltar com a tela aqui lá que estava lá no comecinho, né? As palavras reservadas. Tá? Fique com essa tela aí. E eu vou dar uma analisada no código do Luan, depois eu dou retorno para ele lá particular, tá, Luan? Depois eu te chamo lá. E da minha parte hoje é isso, tá, turma? Fiquem aí com essa atividade aí. Façam atividade, tá? Não deixem de fazer. Eu vou cobrar na próxima aula de vocês essa atividade aí, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro aí. Aquele abraço. Até a próxima.